calor, 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 calor. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Oi, Valéria. Vamos chamando o pessoal aí, Valéria. Luiz Felipe. Acho que ficar acenando pro povo depois. Eu tô de óculos. Vamos variar um pouquinho, né? Nas lives. Pessoal entrando, esperar a nossa convidada também entrar. Convida aí o pessoal, gente. Vamos convidar o pessoal aí. Hoje eu acho que meu público não vai ser de muita coisa. O meu assistente hoje não vai estar aqui. Já não tá aqui, né? Esperar. Cadê a nossa convidada? Como que tá a conexão aí de quem já entrou? Responde aí pra mim. Neto, entrando. Selma, cadê você? Selma, cadê você? Tá boa? O áudio tá tudo bem aí, Luiz Felipe? Me contem aí como que tá a conexão, o áudio. Maiara. Oi, Maiara. Não sei por qual motivo. Vou tirar as notificações aqui e continua. Gente, cadê a dona Selma? Tá tudo ok, certo? Pessoal, vai entrando nesse aviãozinho aí, convidando o pessoal pra participar. Tá cheio aqui. Fernanda entrou. Esperando nossa convidada entrar. Gente, tô me sentindo velha. Eu lembro quando Bela Vista fez 100 anos. Meu Deus. Quão velha estou. Você lembra, Mayara, quando Bela Vista fez 100 anos, o desfile de 100 anos? Lá em 96?
Pessoal, vamos entrando. Eu tô só esperando a Selma aparecer pra gente começar. Alice. Ah, ela é enrolada mesmo? Nossa, vou contar pra ela, viu, Luiz Felipe? Viviane. Foi a maior festa. Gente, o bolo. Eu tinha 6 anos na época, né? Então, é que vocês fazem as contas. Gente, que tamanho de bolo que foi aquele. Foi muito. Nossa, muito legal. Minha irmã acho que não lembra, não. Minha irmã era novinha. Não tinha 6 anos, que eu sou de setembro. Tinha nem 6 anos ainda. Mas eu já estudava. Fernanda, tá travando? Será que não é a sua conexão, não? Que aqui ainda tá normal. Letícia. Gente, cadê a dona Selma? A Letícia. A Letícia, filha da Demi. Que legal, ela entrou. Cadê a Selma, gente? Cadê a dona Luiz Felipe, ajuda ela aí, pelo amor de Deus. Senão a gente vai perder mais tempo. Meu Jesus! Depois falam que eu sou enrolada, então a Selma é mais enrolada do que eu. Gente, eu espero do fundo do meu coração que as minhas lives estejam agradando vocês. Sério mesmo. Pedro, Alitza. Minha irmã entrou. Aí, ó, entra Bela Vista inteira e a Selma não entra. Gente de Deus. Selma. Apresentar um pouco do que é a Selma pra vocês, né? Quem não sabe, né? Professora, muito tempo. Foi professora há muito tempo, professora de história. Na minha época ela era coordenadora do colégio. Franciele, entrou. Oi, Franciele. Hoje ela já era advogada quando eu conheci ela. Hoje ela atua na advocacia. É membro da Academia Bela Vista de Letras. Camila lembra ano passado, tanto que a prefeitura fez uma festa boa na praça, é verdade. É verdade. Aqui, currículo da Selma, porque ela está passando pra mim o currículo dela e não entra na live. Ela é professora aposentada, ela deu aula no ensino público, formada em História pela Universidade Federal de Goiás, Direito pela PUC Goiás, atual PUC Goiás, pós-graduada em Ensino, deixa eu conferir, Ensino e Aprendizado em História e Advocacia Civil. E ela é também membro da Academia Bela Vista de Letras, como eu disse pra vocês, que ela ocupa a cadeira do Joaquim Faleiro. Deixa eu ver o que ela tá me mandando aqui, gente. Juninho, ajuda sua mãe, Juninho. Pelo amor de Deus. Ah, não entrou ainda, gente. Aí, a dona Selma entrou. Vamos convidar ela aqui, então, pra falar. Eu vou falar que vocês chamaram ela de enrolada, tá? Agora, aceite-me. Oi, Selma. Oi, Camila, tudo bem? Bem, você? Também estou bem. Eu não vou contar que o Luiz, Felipe e a Mayara falou que você é enrolada. É tudo intriga, você que demorou. Ai, eu demorei não, eu tenho 10 minutos que eu estou online, tá? Que eu estou com a live aberta. Eu já te apresentei aqui, Selma, mas você não colocou no seu currículo da Academia Bela Vista de Letras, mas eu falei, tá?
que eu não coloquei? Você é membro da Academia Bela Vicente de Letras. Ah, sim, esqueci, né, desse detalhe. Então, Mandei tão rápido. importante. Sou membro da academia, ocupa a cadeira número 7. Do Joaquim Faleiro, não é? Joaquim Faleiro da Silva, isso mesmo. Você Uhum. tá vendo que eu sou antenada na Academia Bela Vicente de Letras. Não sou uma mera vizinha, não. Isso, muito bem. Antes Doutor de mais Juliano. nada, Camila, eu quero te parabenizar pela iniciativa, né? Muito louvável. Essa falar sobre história, sobre a cultura, isso é muito importante. É uma forma da gente preservar, né, a nossa história e valorizar a nossa cultura. Tá certo? Muito É verdade. parabéns. Continue fazendo as suas Obrigada. lives. E eu espero poder É, colaborar. o intuito meu de fazer essas lives, Selma, porque eu acho que eu já devia ter feito isso antes, mas acho que a pandemia foi mais um salto que eu consegui fazer, né? Porque eu sou formada em jornalismo e não fazia nada. Na verdade, as lives me deixam mais à vontade do que ficar na frente da câmera num telejornalismo, pra falar a Sei. verdade. Uhum. Você está sendo a minha terceira convidada, que é essa a quarta live que eu estou fazendo. A primeira eu fiz sozinha, falando um pouco sobre a profissão de jornalismo. A segunda eu fiz com o Dr. Júlio Meirelles, que é advogado eleitoralista de Goiânia. Não sei se você conhece ele. Conheço, uhum. Participei de uma palestra dele na Câmara. Acho que foi você que promoveu, não foi? Foi a OAB. Foi a OAB Ah, foi daqui. a subseção da OAB. Uhum. E a terceira foi com o Halley, agora é dia 22 de maio. E a gente vai ter outra com o Halley na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, que eu já estou convidando, fazer um véspera de feriado também com ele. E vai ser muito bom. O Halley agora virou estrelinha de live, porque amanhã ele está na live da prefeitura. Ah, que bom. Uhum, isso é bom. A gente tem que sempre colaborar, né? É verdade. Eu acho assim, que a gente tem que aproveitar esse momento a aprender, né? Exatamente. Então vamos começar, Thelma? Então vamos. Você vai fazendo as Vamos falar perguntas. primeiro. Eu acho que é uma pessoa que muita gente nem sabe que esteve, que passou por Bela Vista, se eu não me engano, é daqui de Bela Vista, que foi senador Canedo. Então, assim, eu Sim. queria que você explicasse um pouquinho o que fosse o senador Canedo. Tá. Na verdade, o senador Canedo, né, o conhecido senador Canedo, ele não nasceu em Bela Vista. Ele residiu aqui durante um tempo. Ele nasceu em Bonfim, hoje Silvânia. E ele chama Antônio Amaro da Silva Canedo. Ele nasceu em Silvânia, era filho de fazendeiro de Silvânia, inclusive o pai dele era proprietário de escravos, né, tinha 8 escravos. Ele se casou com uma menina de Bela Vista, com uma moça de Bela Vista. Por isso ele mudou, transferiu sua residência para Bela Vista. Morou na fazenda Vargem Grande, né? E depois transferiu-se para Bela Vista, no casarão, né, que existe até hoje, né, que está lá na praça, lá embaixo, abaixo do Ormezinda, que é onde funciona, é a sede, a casa, na verdade, é de propriedade da neta, da bisneta dele, que é a dona Nancy, e ele residiu naquela casa durante alguns anos. Depois ele foi para Corumbá e ele morou em Bela Vista, então a gente pode considerar ele como um belavicense. E ele é muito importante porque ele foi o primeiro senador eleito pelo estado de Goiás. Isso é na eleição de 1890, depois da proclamação da República. E durante o governo de Dom Pedro II, ele ocupou cargos. Ele foi major, ele foi tenente, nomeado pelo Dom Pedro II. Aí, com a proclamação da República, ele foi indicado, né, para se candidatar. Ele se candidatou e foi eleito. O primeiro senador eleito por estado de Goiás, o mais votado. E ele também, a participação dele foi importante, porque ele ajudou, né, trabalhou na promulgação da Constituição de 1891. Entendeu? Então, a importância do senador Canedo é nesse sentido, né? E ele realmente residiu e a família dele, né, a esposa dele, é de Bela Vista. A dona Nancy, que é a presidente da Academia Bela Vicente de Letras, é bisneta dele. Exato. Certo?
Tá vendo que a gente às vezes não sabe nem quem que acha que é simplesmente o nome de uma rua, né? O nome de uma É, não acha cidade. que casa é aquela, não sabe, né? Então, é a É, casa onde residiu, né, o senador Canedo. E a cidade de Senador Canedo, ela recebe esse nome também em homenagem a ele. Porque onde é hoje Senador Canedo era uma fazenda de propriedade dele. sim, que, se eu não me engano, uma parte fazia parte do município de Bela Vista, não é? Não. Acho que o Senador Canedo nunca pertenceu a Bela Vista, não. O que pertencia a Bela Vista é Caldazinha, né? Caldazinha, né? Caldazinha era distrito de Bela Vista. Foi emancipada, acho que em 92. Se não me engano, 92, 93. Mais ou menos. Hum, Então, eu esse é o via. famoso senador Canedo. Então, quem quiser conhecer a casa, né, agendar com a Nancy, pode, ela aceita visitas, né? Desde que hora que Já tá passa me a convidou. pandemia, né? Ela já tá me convidou para ir e ainda não deu certo, mas eu ainda vou chegar lá. E olha que eu moro pertinho aqui, viu? É, e vai mesmo porque é um patrimônio riquíssimo, riquíssimo. E é um dos únicos patrimônios arquitetônicos que está resistindo, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Porque o povo acha que casarão daquele tamanho dá trabalho e não vê a história por trás daquilo, né? Ainda Exatamente. falei isso É, pro meu marido, é, se eu tivesse condição, eu ia comprar uma casa antiga dessa. isso. Infelizmente Ainda ainda vai não, lembrar. ainda não tem, ainda não tem. Vamos falar do seu patrono na academia? Vamos. Uhum. Quem Joaquim foi Faleiro Joaquim da Faleiro? Silva. Eu fiquei abismada quando vi a história de Joaquim Faleiro. Porque quem não sabe, meu TCC foi um livro-reportagem da história de Bela Vista, que se Deus quiser um dia eu vou conseguir publicar. Uhum. E eu falei um pouco sobre o Joaquim Faleiro também, com a ajuda da nossa querida Janete. Janete que me ajudou a fazer meu TCC, né? Uhum. E eu fiquei, como foi um homem de visão? Sim, aquele foi. Como foi Uhum. um É. homem de visão. Pode, Uhum. Então, pode vamos. falar sobre o seu querido patrono. Então, o meu patrono, o Joaquim Faleiro da Silva, ele é um belavistense. Ele nasceu em Bela Vista, né? É o filho de fazendeiros da região de Barra Amarelo e do lado de São Bento, Barra Amarelo, os pais dele residiam lá. Então, o pai dele percebeu que ele tinha vontade de estudar, né? Então, aí ele incentivou o filho e é, enviou ele para o Rio de Janeiro para ele estudar. E lá ele continuou seus estudos e formou-se em odontologia. Né? Aí, quando ele formou, ele retornou para a nossa cidade, para Bela Vista, e aqui ele se casou. Se casou com uma belavistense também, a Florismunda. Né? Ele se casou com ela e começou a trabalhar, né, como odontólogo. Ele, por sinal, um excelente odontólogo, atendia todos com muita presteza, né? E naquela época, Bela Vista isso era no início do século XX. Então, Bela Vista era uma cidade bem pequena, né? Bem assim, desprovida de recursos. Aqui sequer tinha energia elétrica, né? Então não tinha. Então, o que o Joaquim Faleiro fez? Ele fez um projeto, ele mesmo, para construir uma usina para gerar energia para Bela Vista. Ele arregaçou as mangas e foi à frente do seu projeto. E, inclusive, as ruínas dessa usina, né, existia até bem pouco tempo. Agora, recentemente, alguém parece que implodiu a A barragem, parte né? da barragem ainda tem. A Tem parte da ela barragem ainda? tem a casinha, tem uma casinha lá, assim, do lado na barragem, do lado da barragem, assim, mas a barragem ainda existe. Mas parece que recentemente uma pessoa mexeu lá, deu um problema, eu não sei, porque tem muito tempo que eu não passo por aqueles lados, né? Que fica lá no Las Vegas, no Rio da Canjuba. Assim Então, que o você Joaquim encontrar em Las Faleiro, Vegas, na Baixada lá, vocês vão ver. Não, teve um problema, questão da barragem lá, mas ela ainda existe. Foi questão que o Rio Piracanjuba foi açoriano lá e conseguiu. Tá fazendo a recuperação dele ainda, né? Tá tentando fazer a recuperação da margem ainda para não perder o rio. Mas a barragem ainda tá lá. A estrutura tá fraca, mas ainda tá lá. ainda está lá. Pois é, e o Joaquim Faleiro, então, ele tomou frente de tudo e começou a construir, né, essa barragem, né, com a ajuda, lógico, da comunidade, as pessoas
da época ajudou ele, mas ele mesmo trabalhava, inclusive, né, na obra. E por causa disso, ele foi explodiu uma pedreira, né, para construir e acabou, ele se feriu, machucou e perdeu a visão de um olho. Ele ficou cego de um olho. Mas todo o esforço dele e esse problema, né, que ele teve com a visão foi recompensado, porque ele conseguiu, né, com muito custo, né, inaugurar essa energia, que foi em 18 de janeiro de 1927. Foi inaugurada a energia. O meu pai, né, que já faleceu, ele lembrava dessa história, inclusive contava pra gente a inauguração da energia elétrica em Bela Vista. E ele também, pode falar, Camila. Pode falar, pode continuar falando. Ele teve problemas, sérios problemas econômicos, inclusive, por causa disso. Porque ele começou a recorrer a empréstimos para concluir a sua obra, né? Então ele chegou ao ponto de perder tudo que ele tinha, né? Então ele perdeu, teve que vender uma casa muito bonita que ele tinha, que ficava na praça, né, José Lobo, teve que vender para pagar as dívidas da usina que ele construiu. Mas aí depois, com o passar do tempo, os filhos dele, ele criou 5 filhos, né? Os filhos deles cresceram e ajudaram ele a recuperar. Aí ele continuou trabalhando como odontólogo até falecer. E ele faleceu aqui em Bela Vista também. Então, o Joaquim Faleiro, que ocupa a cadeira dele, número 7 da academia, essa é a história dele, assim, de forma resumida, né? Tem, assim, algum familiar, igual você citou, da Ana Nancy, senador, que é bisneta do senador Canedo. Você sabe se tem algum parentesco dele ainda vivo? Deve ter, né? Mas aqui em Bela Vista eu acredito que não. Deve ter neto dele morando em Goiânia, com certeza. Mas eu particularmente não conheço, né? Não sei de ninguém, não posso te falar a uma pessoa que seja neto ou bisneto dele. Mas com certeza, né? Ele criou 5 filhos, já que eu falei. É bem capaz. Com certeza a família dele está por aí, sim. Quando eu inclusive já escrevi uma biografia dele, publicou na revista Perfil Cultural, eu não me lembro qual o número. A revista Perfil Cultural é um periódico que a Academia Bela-Vicense de Letras publica anualmente, né? Eu fiz um estudo, né, sobre a vida dele e escrevi essa biografia e publiquei numa revista Perfil Cultural. E para isso eu busquei informações com pessoas mais antigas que se lembram dele, né? Lembravam? E fui até o cemitério buscar informações no túmulo dele, que o túmulo dele está lá no cemitério ainda. Então tem a data de nascimento, data de morte dele, tudo registrado no túmulo. Quem acha que não vale a pena andar naquela parte antiga do cemitério não sabe o que está perdendo. Lá é uma riqueza de informações, né? É verdade. Eu encontrei uma vez do Pedro Vieira Januário. Até no túmulo ele era sério. Tem muita coisa interessante lá, que se a gente tivesse um tempo e a gente descobre muita coisa. Inclusive serviu para mim de fonte de inspiração. Normanda Teixeira, Thelma. Dona Normanda Teixeira. Dona Normanda Teixeira, ela não nasceu em Bela Vista. Apesar que tem um historiador que escreveu também na revista Perfil Cultural e colocou que ela é bela-vistense, mas eu acho que ela não é. Eu acho que ela nasceu em Orizona e veio para Bela Vista ainda bem jovem. A Dona Normanda Teixeira, ela se chama Normanda Roque Teixeira. Ela nasceu no final do século XIX e a contribuição dela para Bela Vista é no campo da educação. Ela era uma excelente professora, né? E ela e a irmã dela, a Leoneta. E tinha outros irmãos. Ela também é irmã por parte de mãe do Cilineu de Araújo, o nosso famoso poeta Léo Lins, né? Ela é irmã dele. Ela estudou numa escola que teve em Bela Vista, que inclusive foi doada o local, o senador Canedo que doou o local para fazer a escola, que depois ela se transformou em Escola Santa Catarina de Sena, que era uma escola dirigida, né, por freiras francesas. A Dona Normanda foi aluna dessa escola e logo ela tomou gosto, né, pela educação, por ensinar e começou a dar aula particular na casa dela. Aí ela recebia os alunos na casa dela, começou a ensinar.
ela era bem assim à frente do tempo dela. Ela criou um método para ensinar os alunos, para ensinar o ABC, né? O abecedário na época falava assim, grãos de milho. Ela usava os grãos de milho para ensinar as crianças. E aí, Uhum. posteriormente, ela foi dar aula numa escola da Igreja Católica, né? E depois ela deu aula também na escola pública estadual. E além de ser professora, ela também organizava peças de teatro, entendeu? Para a juventude. Ela, junto com a irmã dela, Leoneta, e a dona Menina, elas escreviam, dirigiam peças teatrais para os jovens de Bela Vista. Inclusive, tem uma pessoa de Bela Vista que participou dessas peças de teatro, que eu estou me lembrando no momento. É a Maria da Glória de Carneiro, lá do TJ, do proprietário do TJ. Ela era uma das atrizes das peças de teatro, promovida pela dona Normanda, a irmã dela, a dona Leoneta, e a dona Menina. Então, a contribuição para muita gente, ela deixou, ensinou vários belevistenses. A Odete Machado, que faleceu recentemente, eu não sei quantos anos, acho que uns 2 anos, não me lembro bem. Ela também foi aluna da dona Normanda. E a dona Normanda, ela não se casou. Então, para os padrões daquela época, não era um comportamento assim, como vou dizer, padrão, né? Então, naquela época, a mulher tinha que se casar. Então, o objetivo da mulher era se casar e ter filhos. A dona Normanda não, ela não se casou, ela ficou solteira. E eu acho que talvez até para tirar um pouco esse estigma de que ela não se casou, né? Então ela adotou, criou filhos adotivos. Então, quem eram essas crianças? Eram alunos dela mesmo, cujos pais se separaram ou tinham muitas dificuldades financeiras, então ela acabou adotando essas crianças. E uma dessas crianças é a dona Terezinha, a professora. A Que tá professora lá na casa dela até hoje, E né? ela mora na casa que era da dona Normanda Teixeira. Inclusive, a rua leva o nome dela, dona Normanda Teixeira. Uhum. Certo? Ela, inclusive, eu fui fazer uns 2 anos atrás, quando eu estava trabalhando na comunicação, a gente foi fazer um encarte sobre as mulheres de Bela Vista e ela pegou e eu falei assim, não, dona Terezinha, eu preciso de uma foto da dona Normanda e da dona Leoneta. Sim. E ela me trouxe 2 quadros. Assim, eu tenho as fotos salvas, inclusive acho que está no computador, da dona Normanda e da dona Leoneta, que eu fiz o scanner através do celular, que ficou ótimo ainda por sinal, graças a Deus. A tecnologia nessa hora me ajudou bastante. Que tá assim, tão preservado que se não parece ser um quadro mais antigo. Assim, ela troca a moldura dele para não pregar, tudo. E Sim. assim, uma receptividade que acredito eu que quem conheceu Dona Normanda Teixeira vai entender que dá a entender que tenha aprendido com ela, porque Dona Terezinha é um amor de pessoa, né? Com certeza. E isso, Camila, você está vendo tanto que é importante a gente conversar, porque a gente está levando essas informações para muita gente que nem sabia, né? Sabia que É. existia essa rua Amanda Teixeira, mas nem sabia quem é essa pessoa. Então, acho que é muito importante a gente estar conversando, estar falando isso, mostrando, né, para as gerações mais jovens. E ao mesmo tempo, seria uma oportunidade da gente trabalhar um pouco a cultura na nossa cidade, porque eu acho que precisa muito, né, trabalhar a cultura no nosso, não só no nosso município, mas no Brasil todo, que infelizmente está vivendo um período meio complicado, né, com relação à valorização da Por cultura. exemplo, eu tenho certeza que muita gente não sabia que existia um colégio aqui que foi Das comandado por freiras. francesas. Uhum. E Então, assim, teve. Freiras eu vou ser francesas. sincera. Eu vou ser sincera, Selma. No ano que eu ia me formar, eu fui para o Rio de Janeiro e a minha ideia era sair da cidade, ir para o Rio de Janeiro, porque eu queria trabalhar na minha área, que eu não ia ter oportunidade, e hoje eu já vejo que tá totalmente diferente, que hoje você trabalha na área da comunicação em qualquer lugar do mundo que você tiver. E o que me fez fincar meus pés aqui foi estudando a história de Bela Vista.
Isso é Foi essa importante. mudança que me É segurou aqui. importante Eu muito acho que bom se não ouvir for isso, né, daqui, não enquanto tem jovem. como eu sair daqui. Uhum. Fico muito feliz de ouvir isso de uma jovem jornalista. Inclusive que eu fui professora, não, né? Fui Não, coordenadora. mas não quis me dar advertência várias vezes que eu cheguei na segunda aula. Ê, Camila. Graças ao Nashville. Depois falou que o Nashville não é nada na minha vida. Uhum. Então vamos lá. José Lobo, não é só o nome de uma praça. Para a maioria das pessoas, José Lobo é apenas o nome da praça central da cidade, né? Mas quem foi José Lobo? Então, José Lobo é o José Ferreira Lobo, de Souza Lobo. Ele trabalhou na sua área, ele é seu companheiro, sabia, né? Ele é jornalista, ele trabalhou como jornalista. E ele é nascido em Bela Vista. Nasceu em Bela Vista, ele é belavistense. Nasceu em 1888. No início, ele trabalhava para o jornal Folha do Sul. Já viu falar no jornal Folha do Sul? Já. É um jornal editado em Bela Vista. Esse jornal foi criado pelo Onestino Guimarães, o famoso Onestino Guimarães, e o seu irmão Benedito Guimarães. E o José Lobo trabalhava para ele. E posteriormente, o José Lobo adquiriu o jornal, ele ficou sendo proprietário do jornal, o José Lobo. E ele faleceu em Goiânia aos 60 anos de idade, o José Lobo. Mas o José Lobo ele tem uma importância ímpar para a nossa história. Ele escreveu, né, sobre a história de Bela Vista. Uma das poucas publicações organizadas sobre a história de Bela Vista foi escrita por ele. Breves relatos sobre a história de Bela Vista. Foi Eu publicado em tenho 1939. Você tem uma eu tenho cópia? tenho. Quem Eu se fiz interessar parte também, dos que estavam na tava com a Janete. sim. Quem se interessar também na biblioteca municipal tem um livro desse também. Eu acho que é uma cópia, mas tem. O importante é isso, né? Então, né, esse é um livro que fala sobre a história de Bela Vista, né? Então lá relata muita coisa sobre a Bela Vista do século XIX, que foi escrita pelo José Lobo. E a importância dele não se restringe a Bela Vista. Então, ele é utilizado, por exemplo, você deve ter utilizado esse livro no seu trabalho de conclusão de curso, né? O seu livro reportagem. Então, a gente vê muitos trabalhos, né, teses, monografias, que utilizam essa fonte de pesquisa dele. Não só aqui em Bela Vista, mas como em todo o estado de Goiás e até fora também. Tem uma professora da Universidade Federal de Goiás que fez um trabalho lá na década de 70 falando sobre o que tinha de escrita sobre a história de Goiás e cita o José Lobo. E ele tem Vultos Ilustres e tem a história da imprensa goiana também, que ele publicou. Então, essa professora, ela cita o trabalho do José Lobo como fonte histórica do estado de Goiás. E tem uma outra professora também que apresentou um artigo num congresso de história em Jataí. Também cita o trabalho do José Lobo. Então, o José Lobo, a importância dele para a nossa cidade é isso. Ele deixou, né, registrado esse livro sobre a nossa história. Então, o que tem de história assim, organizada de Bela Vista, a gente pode dizer que é esse livro do José Lobo. Por falar nisso, acho que seria precisa, né, escrever essa história de Bela Vista. Porque o que tem é esse livro do José Lobo e muitas coisas tem também nessa revista Perfil Cultural, mas é preciso, acho que, organizar, né, direitinho a história. Acho que é um caminho que está aí em aberto para os jovens começarem. Né? Eu quero estar dando uma revisada no meu livro de reportagem, porque a história não para a partir do momento que você escreve, né? Ela continua. Então, eu quero acabar de chegar ela mais um pouquinho à frente e formar um jeito de publicar ela, porque vai ser mais um material para as pessoas conhecerem. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, quiser saber, se a gente souber responder quem quiser perguntar quem foi quem, aqui do nome. O nome, quem foi fulano de tal rua tem o nome do fulano, se nós souber, a gente vai responder, viu? Pode mandar aí.
Quero A agradecer gente a não Letícia, deve que pedir tá mandando desculpa, né? mensagem aqui toda hora. Camila, eu esqueci de falar, o José Lobo também, ele além de escrever a História de Bela Vista, ele também ajudou muito a educação, né? Ele ajudou a construir escolas, né? Uma escola que foi fundada em 1924, ele ajudou muito. Então, Bela Vista deve muito para o José Lobo, um belavistense nato. Verdade. E ele é irmão do Sebastião Lobo, né? Que foi um prefeito daqui da Eu não cidade. sei se ele é irmão, não. Ele deve ser parente, eu não tenho certeza se eles são irmãos, não. Que Não tenho certeza. alguns livros que eu consegui achar, alguns relatos que eu consegui achar, falam que são irmãos, mas Vou recorrer à ajuda aos universitários, perguntar à dona Nancy, a dona porque é uma não sei. enciclopédia Amanhã eu vou ambulante. Você fazer podia dar várias perguntas na live. Amanhã eu vou fazer várias Vou dar perguntas uma... na live. Ela sim, é uma enciclopédia ambulante. É verdade. Vamos falar um pouco da mãe da minha vizinha aqui de fundo, que é a dona Menina, a mãe da dona Dulce, da dona Esther, e Isso. de mais Essa uma. ainda tem parentes aqui, né, também. Então, a Aham. dona Menina. A dona Menina também, uma figura ilustre de Bela Vista, muito fez pela educação, pela cultura da nossa cidade, uma pessoa lindinha, lindinha, meu Deus. Não queria ter Eu tive o prazer de conhecê-la, inclusive ela foi madrinha da minha turma na formatura do magistério. Tenho fotos, inclusive, com ela. Então, a Oh, dona Menina, ela se chamava Maria Adélia Mendonça Arantes. Arantes ela pegou do marido, nesse seu vídeo. A dona Menina não nasceu em Bela Vista, mas ela viveu a maior parte da vida dela aqui. Ela nasceu em Pirinópolis e quando ela tinha 18 anos ela veio para Bela Vista, porque a mãe dela faleceu e ela veio com as irmãs para Bela Vista para o tio dela, o Antenor de Amorim, cuidar delas, né? Porque na falta da mãe. E o pai ficou em Pirinópolis cuidando dos negócios. Então, desde 18 anos, a dona Menina viveu em Bela Vista até a sua morte, né? Que aconteceu em 91, eu acho, se não me engano. foi 91. Aí, só um ano de idade. Eu me tempo de conhecer a dona Menina, gente. Não deu, né? E sabe por que ela tem esse apelido de Dona Menina? Ah, é a menina de Adélia. Por quê ela tem apelido de Dona Menina? É porque Que quando ela nasceu, os pais dela ficou em dúvida quanto ao nome. Eu não sei se eles ficaram em dúvida ou um queria um nome e o outro queria o outro. Aí ficou, depois, acho que uns 3 meses, ela sem registrar, sem nome. Aí começaram a chamar ela de Menina. Aí ficou o apelido, Menina até. Aí ficou Dona Menina. dona Menina. Isso. E ela foi professora, ela foi costureira. Primeiro ela costurou. Acho que ela costurou para Bela Vistense antigo quase tudo. Fazia lindas peças de roupa, porque antigamente a maioria fazia a roupa, não tinha roupa, a gente não comprava a roupa pronta, né? Aí ela foi uma excelente costureira. Aí para ajudar, né, nas despesas, que o rendimento era pouco, então ela começou a dar aula. Só que na verdade essa aula ela trabalhou um ano sem receber nada. Depois de um ano que ela foi receber pelo trabalho de professora. Então ela era uma pessoa ativa, uma pessoa que deixou muita coisa boa para Bela Vista. E ela, como eu já falei, volto a reafirmar, junto com a dona Normanda e a dona Leoneta, organizava peças de teatro. Inclusive, quando construiu aquele salão paroquial, elas organizaram uma peça de teatro e cobravam um valor simbólico para ajudar na construção, no término da obra. E ela era uma pessoa muito culta, mas também ela veio de onde? Né? Ela veio de Pirinópolis. Então ela sabia música, ela tocava, acho que é bandolim, o instrumento que ela tocava, ou violino, não sei, um desses aí que ela tocava. Então, era uma pessoa muito culta e deixou muita coisa para nós, belavistenses, que nós temos que agradecê-la. E hoje ela leva, né, ela é homenageada com o nome da escola, Escola Dona Menina. Ela É merecia verdade. muito mais homenagem, né? Justa homenagem, ela precisa de mais homenagem. Né? E É, ela também. Pode falar, Camila. eu não canso de ler o livro dela, Selma. Eu acho que eu já li ele 5 vezes. Eu ia falar sobre isso, sobre o livro. Ela teve uma época que ela fraturou a perna. Então ela ficou muito, não podia se mover, ficou quieta, né? Então, para
para o tempo, para ela não ficar ociosa e nervosa, a filha dela, a Dulce, que ainda está viva até hoje, né? Comprou um caderno para ela, isso, sua vizinha. E presenteou a mãe com esse caderno. Aí ela começou a anotar os fatos da vida dela. Ela foi escrevendo naquele caderno, tudo, tudo, tudo. Aí ela escreveu muito tempo depois, até poucos meses antes dela falecer, ela continuou escrevendo. E após a morte dela, a filha dela, que é a Esther, a Maria Adélia Mendonça Arantes, organizou, né, as anotações dela e o livro, e publicou um livro que se chama, é esse livro aqui, ó, que se chama Terra Branca e Terra Vermelha. Quem ainda não leu, não teve necessidade de ler, leia, porque traz muita coisa sobre a história de Bela Vista, muito mesmo. Nossa. E o nome Terra Branca e Terra Vermelha se deve ao fato. Terra Branca, ela se refere a Pirinópolis, que é de onde ela veio. E Terra Vermelha, ela se refere a Bela Vista, onde ela passou a residir e onde ela residiu até a morte. E ela se casou com Bela Vista, criou filhos aqui, a Esther, a Dulce, eu esqueci o nome do filho dela. Domingos. Inclusive tem Domingos, isso. E tem outros filhos também. Essa é a Dona Menina. P. Ross Carvalho. Ela me ensaiou juntamente com a Dona Messias para cantarmos e coroarmos Nossa Senhora. Como que é? Não perdi. P. Ross Carvalho. Ela me ensinou juntamente com Dona Messias para cantarmos e coroarmos Nossa Senhora. Que lindo. Ela era uma pessoa muito religiosa. Foi muito bom lembrar. Ela enfeitava os andores, que ela fazia cada coisa linda com os andores. Ela era uma pessoa bem ativa dentro da igreja. Edneia Miranda, conta a história do casamento do vô e da avó. É minha sobrinha, né? Ela está referindo ao meu pai e minha mãe, né? Também o meu pai era uma enciclopédia ambulante, né? Então ele sabia tanta coisa, sabia a história toda de Bela Vista. Inclusive eu tinha planos de escrever as memórias dele, né? Mas infelizmente não levei adiante e aí ele foi embora. E eu não escrevi, né? Eu não quero perder tempo, Selma, porque meu avô também tem muita história, minha avó também tem muita história, e eu quero correr e gravar essas histórias. Porque... perde tempo e grava e anota, porque é muito importante isso, muito, muito. Meu pai e minha mãe se casaram em 1940, pra você ter uma ideia. Em 1940 eles se casaram. Viveram juntos 65 anos. Olha aí. Antes da gente passar, quero só fazer uma consideraçãozinha aqui. O livro da Dona Menina, gente, vocês não têm noção o quanto é rico em detalhes sobre a história de Bela Vista. Eu descobri, Thelma, que o meu tio, Júnior Arantes, é bisneto do Domingos Arantes, que leva o nome da rua que estão arrumando hoje. Isso. O meu tio é neto do João Batista, filho do Domingos Arantes, que era o cunhado da Dona Menina. Exatamente, irmão do seu Ovídio, né? Então, esses Arantes que tem tudo aqui, inclusive os seus parentes, é tudo parente, né, do seu Ovídio. O Renner é tataraneto. Tataraneto do Domingos Arantes. Tá escutando isso, né, Renner? Agora não se acha, por favor. Vamos pro Geraldinho Nogueira. Eu acho que a gente não podia deixar de falar sobre ele, Selma, porque ele é uma pessoa, uma figura, além do busto dele estar bem no meio do centro da cidade, é o que projetou Bela Vista, digamos assim. Acho que é o nome maior de Bela Vista, porque tem gente do sul que me pergunta, que às vezes eu converso com muita gente, já andei bastante nesses eventos de meio ambiente, o povo fala assim, você é de que cidade? Eu falo, Bela Vista, de Goiás. A cidade do Geraldinho Nogueira? Uhum. Então, assim, gente do sul conhece o Geraldinho. Faz parte da história de Bela Vista, sim. E ele representa, o Geraldinho Nogueira representa o homem do campo, o homem simples do campo, que muitas vezes trabalha tanto, né, já ajuda a construir a cidade e não leva o seu nome, né, não conhece, ninguém conhece, não é citado. Então, o Geraldinho Nogueira, eu admiro o Geraldinho Nogueira principalmente por isso, porque ele representa o homem simples, o homem do campo.
né? Ele representa, não, ele é, e atrás dele ele traz um monte de pessoas, né? Que Bela Vista, como diz a Nancy, todo mundo aqui tem um pé na roça, né? Então, Bela Vista, a maioria das pessoas, ela tem origem da fazenda, da roça. Então, ele é essa representação. E ele levou o nome de Bela Vista nesse sentido, né? Da simplicidade, da humildade, né? Então, é por isso que é importante, a gente não poderia realmente deixar de falar nele, não. Camila, só um minuto. Alguém falou aqui que eu não peguei o nome, que a Dona Liquinha está escrevendo um livro. A Dona Liquinha, sabe quem que é a Dona Liquinha? Dona Liquinha é a minha tia. É a minha tia. Ela é esposa do Pintinho, que tinha a padaria. Ela é mãe da Maria Adélia, da Maria das Graças, da Maria Luísa. Ela está escrevendo, realmente, bem lembrado. Eu não consegui ler quem é que escreveu isso aqui. Realmente ela está escrevendo um livro, sim, das memórias dela. Isso é muito bom e eu quero ler mesmo. Ela é irmã do meu pai, a Liquinha. É irmã do seu pai. Isso, irmã do meu pai. Uhum. A única que ainda que vive, né? Os outros já se foram. Então, Jardim Nogueira, como eu estava falando, é isso, né? E eu acho assim que ele levou o nome de Bela Vista para o Brasil, muito se deve aos próprios meios de comunicação, a própria televisão, né? Que ele apresentou em programas de televisão. Então, isso fez com que ele levasse o nome de Bela Vista. E a gente tem que notar também que tem muito, às vezes também tem preconceito, né? Foi a Cristiane Ross que falou. A gente sofre, o meio rural sofre preconceito e sofre até hoje, né? Então, acho que essa é a importância de Geraldo Nogueira, trazer esse homem do campo, esse homem simples, esse homem humilde, para figurar no meio da sociedade, né? Nem que isso não tenha representado, por exemplo, mudanças de ordem financeiras na vida dele, né? Eu acho que não, né? Mas ele, com certeza, é importante para a história de Bela Vista, sim. E eu reafirmo que a importância dele é isso, né? Que ele traz, junto com ele, todo esse trabalhador rural, esse homem da roça, esse homem simples, que compõe grande parte da população de Bela Vista. E com seus causos, né, que fazia a gente rir muito, muito engraçado. Então, ele levou, né, essa forma simples de contar o dia a dia dele, a vida do homem do campo. Levou. Muita gente nem sabia, né, como é que era a vida do homem no campo. Quem mora nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, nem sabia. Então, foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais da vida do homem trabalhador. Concorda comigo, Camila? Ou não? Concordo plenamente. Então, a gente está com um pouquinho de tempo ainda. Nós estamos com 11 minutos antes da live cair. Você quer falar de mais alguém? Alguém quer saber de mais alguém? A gente tinha pensado, era esses, né? Era esses que a gente tinha pontuado, mas se você quiser assim, falar de algo, citar algumas pessoas, acho que ainda dá tempo. Eu acho que a gente podia citar a Dona Chica, né? A famosa Dona Chica, que acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. Né? A Dona Chica, ela era filha de uma escrava alforriada. Ela nasceu em Bonfim, mas veio para Bela Vista com as suas irmãs. E ela era uma excelente doceira. Então, na época dela, acho que talvez seria a única, né? Doceira da cidade. Então, ela que fazia todos os doces, esses docinhos secos, né? Tipo brigadeiro, acho que não sei se ela fazia, né? Esses docinhos. Eu mesmo, quando criança, comi muito. Meu pai comprava doce dela. É a Dona Chica. Ela morava ali naquela rua Allan Kardec, na esquina, onde hoje é uma loja de... Quando a última vez que eu passei lá, acho que era uma loja de arranjo de festa. Sabe onde que é? Em frente à escola, Geraldo Prego. Ah, sei. Ela morava ali, numa casinha ali, né? É a Dona Chica, uma doceira de mão cheia. Ela fazia doce para toda a cidade. Eu acho que ela deixou, né, esse legado, né, de que Bela Vista tem muitas mulheres que fazem doce, fazem biscoito, quitutes muito bons. Então, acho que isso tudo foi herança da Dona Chica, né? Nós temos, por exemplo, a nossa amiga Demi, que era uma excelente salgadeira, cozinheira, era uma pessoa maravilhosa. E muitos outros, né?
Foi maravilhoso nisso, dona Demi, como tu faz falta. E eu descobri que eu sou parente da Demi. Letícia, escuta essa. Você acredita? E a Letícia tá aí escutando, né? Descobri. Ela é prima, não sei, eu acho que é prima de primeiro grau do meu avô Maurício lá de Piracanjuba. E Aí, Letícia, procura saber aí. Eu descobri com a Genesi, a dona Genesi, irmã da Denise, que é casada com o tio do Victor, né? Ela que me contou que era parente. Eu não isso é bom. sabia. Isso é bom. Então, essa veia de. Esse trabalho da Dona Chica acabou que influenciou, né? Muita gente até hoje continua influenciando. Né? Então, nós temos aqui várias pessoas, excelentes pessoas que fazem doce, fazem biscoito. As próprias, cada mulher na sua casa, antigamente, que a mulher não exercia um trabalho, né? A maioria delas ficava em casa. Então, o tempo que elas tinham para fazer biscoitos, fazer comida. Minha mãe mesmo era uma excelente cozinheira, de mão cheia. Acho que ela punha amor na comida, sabe? Muito boa. Minha mãe, ela criava receitas, Camila. Porque agora você imagina, morar numa roça com 11 filhos, tem que ser muito criativa, né? Então, ela criava, ela inventava receitas, né? Por exemplo, ela fazia um biscoito de massa de mandioca. Foi criado por ela que inventou. Entendeu? Ela fazia coisas assim que a gente ficava admirado, né? Então, essa parte da culinária, Bela Vicência, a gente deve, né, a Dona Chica e todo o pessoal que veio, né, depois dela, né? Não, assim, gente, tem cada história, Bela Vista tem cada história. Eu quero ter oportunidade, se uma hora a gente pode fazer outra live, fazer uma coisa maior e falar de uma... Quando você quiser. Então, tá bom. Gente, vocês sabiam que tinha uma pessoa chamada Cedro Árvore do Brasil em Bela Vista? Sim. O povo não sabe. Tem uma rua com o nome dele lá no Conjunto Pérola do Sul, viu? Tem parente deles aqui ainda. Né? Tem, né? Filhos, netos. Inclusive, ele tem um neto que se chama Cedro Árvore do Brasil, neto. Eu fui professora dele lá no TJ. Não, Bela Vista, gente, tem uma riqueza histórica enorme. Então, ó, mais uma vez, eu conclamo os jovens aí, ó. Vamos escrever essa história de Bela Vista. É muito importante, né? Deixar para as futuras gerações, para não se perder. Porque a gente precisa preservar a nossa história. Precisa. A gente precisa preservar a história e valorizar a cultura. Não tem outro caminho. O conhecimento, a cultura, não forma mitos, né? Ele não cria mitos, né, Camila? Então, por isso que é muito importante. E a gente falou de algumas pessoas. Bela Vista tem muita gente que deixou raízes, deixou coisas belíssima pra gente. A gente falou de alguns porque o tempo não permite que a gente fale de mais pessoas. Né, Camila? Tá aqui. Tantas pessoas ajudaram a construir Bela Vista. Anônimos que colaboraram muito. Sim, sim, não entendi muito bem. Mas realmente, Cris, muitas pessoas anônimas também fizeram parte dessa história e fazem parte dessa história hoje. Eu, inclusive, acho que eu ressaltei isso, né, na minha fala. Eu não me lembro, mas acho que eu falei assim. Eu falei, sim, que a história não é construída só pelos nomes que estão registrados em livros, em algum lugar. A história é criada pela toda a sociedade, principalmente pelo trabalhador, né? O trabalhador constrói a sociedade, ele constrói uma cidade. E todos são importantes e a gente tem que valorizar. Tem que valorizar, sim, todos. Né? Eu falei isso e volto a repetir, concordo plenamente com quem falou. Que tem muitas pessoas que fazem a história, mas são pessoas anônimas. Mas nem por isso elas deixam de ser importantes. Né? O fato de não estar nos anais, não estar registrado, não diminui a sua importância de forma alguma. Isso é verdade. Selma, quero agradecer muito por ter aceitado de supetão minha ideia. É porque eu estava assim, eu não me atentei com essa quarentena, eu não me atentei ao tempo. Gente, eu quero agradecer os comentários aqui, pessoal que está elogiando. Muito obrigada pela presença de todos. Mas eu não me atentei que essa semana era o aniversário da cidade. Por conta da quarentena, a gente fica meio perdido no tempo. E eu estava pensando que live que eu ia fazer, que
que a ficha caiu que amanhã é 5 de junho. Isso. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para o aniversário da cidade. Aí a prefeitura lançou sobre a história, vai falar sobre a história da cidade amanhã, com o Halley, com a Neide e com a dona Nancy. Ah, É, sim, vai participar. dona Nancy Mara- está lá, vou fazer muitas perguntas. Vou mandar muitas perguntas. Maravilha, maravilha. Camila, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu para a nossa conversa, né? Eu acho que foi muito produtiva e nós podemos levar alguma informação, né, para todos. E pelo que eu estou vendo esse comentário aqui, todo mundo está gostando. Obrigada a todos que assistiram a nossa live. E alguém aqui falou, vamos continuar fazendo isso. Vamos sim. Vamos conversar Vamos sobre sim. história, sobre cultura. Vamos criar um grupo de teatro nessa cidade, vamos levar esses jovens para a cultura, para a música. Gente, a Selma não foi minha professora, mas ela foi minha diretora de teatro na escola, tá? Tempos bons, né, Camila? Bons, tempos bons. Abraços virtuais, Letícia. Gente, a Abraço, Letícia, ela, a Letícia. Selma participaram aqui maravilhosamente bem. A Kátia também, sua cunhada. Maravilhosa. Gente, eu espero que muito está contribuindo com tudo. Vai ficar salvo aqui, tá? Semana que vem, Selma, já vou deixar salvo para já vou deixar o convite para você, tá? Para todo Tá mundo. Vamos ter outra live com o Harley, tão polêmica quanto. Então, Quanto tá a ok. outra, da ditadura. Nós vamos falar. Continua. Parabéns pela iniciativa, Camila. Obrigada. Gente, beijão. Beijo. Obrigada. Então, Obrigada. até quarta-feira que vem, gente, às 19 horas aqui no meu Instagram, tá bom? E parabéns, Bela Vista, amanhã. 124 anos. Né? 124 anos, gente. Então tá bom. Tá bom. Tchau, Tchau. gente.